Então aqui está a nossa TV, é uma BK Precision, né, 5 polegadas, tem bastante detalhes aí na carcaça dela, mas a princípio está funcionando. Botei aqui 12 volts e aqui eu já posso ligar ela. Deixa eu mostrar aqui por fora, tá funcionando. Baixar esse volume, tá aí a TV. Conectei de volta agora a plaquinha aqui do rádio, daí a TV voltou a funcionar. Agora se eu aperto para mudar para o modo rádio, desliga. Se eu solto, volta a ligar, tá? Então tá tudo certo por enquanto. Tô conseguindo fazer, agora eu vou fazer o AV Mod nela e vou começar a trabalhar. E para nossa sorte, esse modelo de TV tem disponível aí na internet o diagrama esquemático de todo o circuito dele, né? Está bem parecido ali, pelo menos o que eu vi do circuito, bem parecido com o que nós temos na realidade. Eu vou mostrar aqui as partes desse circuito. Aqui embaixo nós temos o circuito de rádio, tá? Ele tem também aquela plaquinha, nessa plaquinha do rádio tem um botão que faz o switch entre a TV e o rádio. Então a gente vai ter que interconectar os pinos aqui 33 e 34 para deixar ele sempre no modo TV. Isso a gente faz lá na placa principal, né? Em algum lugar aqui que ele pega esses pinos, a gente vai ter que deixar eles interconectados. Então essa parte aqui do circuito, né? Isso aqui nós vamos remover, tá? Que é o rádio. Não tenho nenhum interesse no rádio. Também tem outros circuitos aqui que eu também vou remover. Aqui à direita, nesse canto superior, nós temos o circuito de áudio, né? Amplificador de áudio, que vai para o alto-falante. Isso aqui também eu vou remover tudo, né? Até depois vou verificar ali, mas de repente eu vou até dessoldar os componentes da placa para não ficar poluído, tá? E também não consumir energia, né? Essa parte aqui embaixo é o regulador de potência, né? Então ele entra com uma tensão aqui não regulada, em torno aí de 10 até uns 15 volts, e ele tem um regulador linear aqui que é esse transistor, né? Faz toda a regulação e mantém a tensão fixa num patamar ali próximo dos 10 volts. Então esse circuito eu vou manter ele e vou só fazer o ajuste, ele tem um potenciômetro, depois tem que mostrar lá que é esse aqui, ó, né, o VR501, que eu consigo ajustar a tensão de saída de todo o circuito, né? É importante manter essa tensão bem regulada. Então esse circuito fica. Esse circuitinho, essa plaquinha aqui, ó, essa placa que está conectada lá na frente do televisor. Ele tem os botões que muda de VHF para UHF e tem também os potenciômetros. Dois deles eu quero manter de alguma forma, que é o ajuste de brilho e o ajuste de contraste. Mas tem um outro potenciômetro que é o ajuste de volume que também não me interessa. Então eu vou remover alguns deles, né? Agora tem que ver aqui qual que é o de volume certinho. Eu acho que é esse de baixo. E os de cima aqui é ajuste de brilho e contraste. Eu vou ter que dar um jeito de colocar isso do lado de fora e remover essa plaquinha. Também essa parte aqui ó, de cima do circuito, isso aqui é o varicap, né? O tuner, né? O sintonizador varicap, que vai pegar o sinal de rádio, né? E vai sintonizar o canal da TV. E essa parte toda eu quero remover, eu não quero deixar o varicap, eu vou entrar com o sinal totalmente já o vídeo composto, tá? Então essa parte eu quero remover, antena e tal, o potenciômetro aqui, o próprio varicap, apesar de ele parece estar funcionando, né? Quero guardar ele, mas não vai me interessar. E o resto aqui do circuito, eu posso dizer que daí nós temos, claro, aqui o flyback, que vai gerar tensão para alimentar o tubo de imagem, né? Mas a parte de geração de vídeo, basicamente está aqui. Então, eu tenho o vídeo sendo gerado pelo Varicap aqui, o sintonizador,
e o áudio também, né? Esse sinal vem para esse CI aqui, que é o LA7535. Esse cara aqui, ele amplifica o áudio, amplifica o vídeo, converte o sinal de radiofrequência num sinal de vídeo composto, e a saída aqui no pino 16 que é o vídeo composto, tá? Também aqui no pino 3 é a saída de áudio. Isso eu sei porque eu encontrei os datasheets desse cara. Esse aqui, ó, LA7535. Se tu olhar aqui todo, ler o manual dele aqui, você vai ver, né, que o pino 3 é a saída de áudio e o pino 16 vai ser a saída de vídeo, né? Aqui, ó, né? Então, o que nós vamos fazer é interceptar esse sinal na saída de vídeo. Na prática, essa parte aqui do circuito nós também não precisamos. O que nós vamos fazer vai ser, aqui no pino 16, nós vamos cortar essa trilha, né? E vamos injetar o sinal exatamente nesse ponto do circuito, né? Vamos injetar aqui o sinal de alguma outra forma. Então, essa parte do circuito aqui em cima, que é o próprio amplificador de áudio e vídeo, nós não precisamos, tá? Mas talvez eu deixe ali, mas esse CI não vai ser necessário. O que mais? Daí, esse sinal de vídeo, ele vem para esse outro CI aqui. Esse CI, sim, faz toda a parte do sincronismo vertical e horizontal, né? Ele aciona, na verdade, os circuitos amplificadores, que são esses transistores aqui, do vertical e do horizontal para comandar as bobinas de deflexão do CRT, né? Então, o sinal de vídeo, você pode ver que ele vem aqui, ó, ele vem e entra nesse pino 14, que é a entrada do sincronismo. E também ele vai para o amplificador aqui, ó, né, que é esse transistor aqui, que é 201, que é um amplificador aqui que vai simplesmente acionar o catodo, né, lá do tubo de imagem, né, para gerar o brilho da intensidade do brilho em cada ponto, né, da tela. Então esse sinal composto ele é muito simples, né? Ele tem o sinal de sincronismo e ao mesmo tempo o sinal analógico que já vai direto praticamente para o tubo, né? Então é bem simples aqui. A parte mais complexa, claro, é o circuito que vai gerar as ondas, né, dentro de serra aqui para o vertical e para o horizontal, fazer esse acionamento aqui a partir dos dois circuitos aqui, o vertical e o horizontal, e ir para as bobinas, né? A bobina vertical é essa de cima, né? Que ela opera aí numa frequência bem mais baixa, né? Em 60 Hz. E a bobina horizontal, né? Que aciona inclusive o flyback, né? Que pega aqui no primário do flyback, que vai então fazer a deflexão horizontal, né? Esse aqui é o transistor principal dele. E nós temos também um capacitor aqui, que agora eu não estou encontrando, mas é aquele capacitor bipolar, né? Mas, beleza, é isso aí, tá? Onde é que ele está? Agora eu não vou saber. Mas depois eu vou dar mais uma olhada aqui, né? Então, aqui nós temos também alguns potenciômetros que depois vamos ter que ajustar, né? Potenciômetro do vertical e do horizontal. O que eu não encontrei nesse modelo de TV é ajuste de foco. Eu não sei se vai ser necessário, mas aqui me parece esse aqui, ó, o VR203, ele consta ali como, pois é, esse VR203 ele não está dentro da placa principal. Então esse aqui provavelmente é o ajuste de foco. Eu vou procurar ele lá para ver se é ele o ajuste de foco ou ele é o ajuste de screen, né? Provavelmente é de screen, mas se eu conseguir ajustar o foco, melhor ainda, né? Então é isso, interceptar o sinal aqui na saída 16, remover esses circuitos todos que não são necessários, né? Injetar o sinal de vídeo direto aqui e correr para o abraço, né? A princípio é isso que nós vamos fazer, beleza? Então, agora após o estudo aí do circuito, né? Agora nós podemos ver que esse aqui então é o 7535, responsável então por converter o sinal de radiofrequência num sinal de vídeo, né? Aqui ele vai trazer um sinal de vídeo composto, né? Não é composto porque ele é preto e branco, né? Então ele tem só o luma, né? Que é a luminosidade, e o sincronismo, né, composto nesse sinal. E a saída do pino 16 dele vem até esse jumper aqui, ó, o J06.
tá? E daí esse sinal de vídeo vai até aqui o LA7806, que é o responsável por fazer o driver, né, do circuito vertical e horizontal, e também esse sinal vai ir direto para o transistor, agora não sei onde ele está, mas é o transistor de vídeo que vai transmitir a luminosidade aqui no catodo do tubo de raios catódicos, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó, vai ser cortar esse jumper por enquanto, né? Vou só arrancar ele aqui, cortar ele e vou injetar o sinal de vídeo direto aqui nesse pino, né? No jumper aqui. E se der certo, então significa que toda a minha modificação que eu pretendo fazer vai dar certo. Então só para mostrar que eu cortei o J06 e liguei, né? E aqui a gente já consegue ver que ele perdeu totalmente o sincronismo e também aquele sinal de radiofrequência, né? E é interessante porque agora eu vou só fazer um curto aqui, ó, com o alicate. Daí eu fecho o curto com o alicate, ó, o sinal volta. Eu abro o sinal, ele perde o sincronismo de novo, né? Então é exatamente esse jumper aqui mesmo. Sobre o amplificador de áudio, eu estava pensando que eu vou usar a biblioteca do Bitlune, né, que tem uma saída de áudio e usa a saída analógica do pino 26, se eu não me engano, do ESP32, né? E só que esse sinal não é amplificado. Eu estava olhando aqui essa placa da TV, antes de começar qualquer coisa, eu vi que tem um amplificador de som pronto aqui, né, montado e funcionando. A entrada desse amplificador, então tem esse pino aqui, ó, que é a alimentação de 10.5, e tem esse pino aqui, ó, que é entra no capacitor 303 aqui, ó, que ele vem basicamente do circuito que gera o áudio, né? Aqui, deixa eu pegar o início desse traço, ó. Veja que ele vem até esse potenciômetro, né? E, na verdade, é o controle do volume. E o positivo aqui do potenciômetro está vindo ou do pino 31 aqui da placa do rádio, né? Que é esse sinal aqui, da saída de sinal do rádio, que vai ser o som, de fato, vindo do rádio, ou vem desse sinal que vem aqui para cima, né? E vai lá no pino de saída de áudio do 7535, ou seja, basta interceptar esse sinal aqui no C303, injetar o meu áudio direto aqui e aproveitar agora esse amplificador de áudio inteiro sem fazer nenhuma alteração nele. Como ele está funcionando, né? A única coisa que eu vou fazer vai fazer o recap, né? Que eu já pretendo fazer em outros circuitos. Então vou deixar ele, não vou remover o circuito de áudio. Vou reconectar o alto-falante aqui no J302, né? Vou conectar direto. Aqui tinha um jack, vou tirar fora, mas vou deixar só o alto-falante e injetar o sinal direto aqui, ó, nesse pino que é o pino positivo. Então, na prática, o que eu vou estar fazendo vai ser, vou até tirar essas linhas aqui que eu desenhei. Aqui, ó, nesse pino aqui, eu vou cortar ele. Basicamente, eu vou cortar ele aqui, já está desconectado, posso cortar ele aqui, ó, né? E injetar o sinal aqui no positivo, né? Se eu injetar o sinal aqui no positivo, eu ainda vou estar reutilizando, mantendo a utilização desse potenciômetro, né? Depois eu posso ver o que eu faço, porque eu vou remover esse potenciômetro no fim das contas. Mas eu vou manter para o áudio sair lá para a placa amplificadora, né? Então essa parte aqui da saída do áudio mantém, tá? Então acho que é essa a solução mais viável aí para fazer um amplificador de áudio usando a mesma plaquinha, sem ter que fazer um amplificador de áudio externo. Então tá aí, depois de bastante sofrimento, foram 2 dias tentando e não conseguindo, até que finalmente eu consegui fazer a biblioteca do Bitlune gerar o sinal de vídeo composto, né? E ao mesmo tempo gerar um áudio, tá? Então eu tenho aqui o sinal som de fundo, né? Tô conseguindo amplificar usando o próprio amplificador aqui da placa da TV, né? Conforme eu tinha proposto, tá funcionando, né? Até vou dar um reset aqui, dá para escutar o som que eu já fiz o upload, ó, da explosão.
Legal, né? Já fiz um upload de um sonzinho ali de teste, de explosão. Ele tá tocando a música de fundo agora. E depois vou fazer os outros efeitos sonoros. Mas o som já está funcionando legal. Vou continuar aí fazendo outros ensaios. Então tá aí o monitor, né? Vou mostrar aí como ficou. A imagem tá bem estável, bem limpa, né? Foram trocados, né? Primeiro foi removido todos aqueles circuitos desnecessários. Um monte de componentes foram removidos. E foi trocado aqui, tá meio difícil de ver, mas foi trocado todos os capacitores eletrolíticos, né? Foram um monte de componentes que eu troquei, né? Tá aqui, dá para ver todos os componentes que eu removi, né? Foi um monte de componente que foi removido. E também agora, além da imagem ter ficado bem boa, a corrente que a fonte está puxando é menor, né? 380 miliamperes aqui, né? Que é uma corrente bem baixa, né? Para esse monitorzinho. Mas é isso. E aqui eu vou mostrar todas as peças que foram desenhadas e impressas em 3D. Então, a primeira peça que foi impressa é essa peça aqui, que é o espelho da tela. Ela se conecta nessa peça aqui, que eu chamei de profundor da tela. E o espelho frontal aqui da tela, que vai conectado também. Então, são três peças diferentes que se juntam, se colam entre si, para fazer todo o profundor da tela e a tela se encaixar perfeitamente ali dentro, né? Depois, né, e aqui os parafusos, tudo para ela se encaixar, né? Depois nós temos essa parte aqui, que é a parte dos controles, que aqui vai ser parafusados todos os controles e também vai ser parafusado uma telinha por fora aqui. Temos essa parte aqui, que poderia ser feita de madeira, mas eu preferi imprimir também. E daí aqui vai ter o espaço para encaixar o alto-falante. Coloquei também uma grade do alto-falante aqui, né, que se encaixa também, é impressa separado. E basicamente mais essas pecinhas aqui atrás com conectores. Isso aqui vai ser uma chapa, não sei se vai ser de MDF ou vou fazer de acrílico transparente. Aqui vai ser uma base de madeira para conectar tudo, tá? Então essa aqui é o desenho já meio finalizado do gabinete. Então tá aqui os avanços do projeto, né? Tem aqui a parte das peças impressas na impressora, já conectei elas, né? Passei uma tinta aqui, acabou ficando muito brilhosa, não sei se vai ficar desse jeito no final, mas então as quatro peças, o espelho aqui, essa peça e essa peça são 5 peças no total, 6 peças que foram impressas, todas conectadas já prontas. E aqui a placa, né? Aqui eu trabalhei bastante também nessa placa. Agora, além de todos os capacitores que foram trocados, todos os componentes que foram tirados, eu coloquei os trimpotes todos novos, né? Esses azuis aqui. Tudo trimpote novo, né? Tem 6 trimpotes novos e também coloquei conectores novos. Então, esse aqui vai ser a entrada de áudio e vídeo. Essa aqui é a deflexão horizontal vertical. Esse aqui vai para a cabeça do tubo, né? Para o pescoço do tubo ali, para controlar o tubo. E aqui o conector de entrada de energia. A saída do áudio eu ainda deixei esse conector que é o original aqui, tá modificado, mas é o conector original para o alto-falante. Então basicamente é isso que nós temos por enquanto. Esse aqui é o gabinete então que está sendo montado. Tive um problema bem grande aqui com essas peças porque eu tinha posto uma tinta preta brilhosa e daí resolvi colocar uma tinta fosca por cima, mas deu problema, craquelou, a tinta ficou toda feia, olha que feio que ficou, destruiu, né? Na verdade essa tinta de baixa qualidade que eu comprei, ela estragou todo o gabinete. Eu resolvi montar mesmo assim e depois quem sabe eu imprimo de novo essas peças porque eu não tô vendo saída a não ser imprimir tudo de novo. Mas de qualquer forma, prendi aqui o joystick, né? Como ele vai ficar e os dois potenciômetros. A ideia é que os dois trabalhem juntos aqui. Eu vou imprimir uma peça para que o acelerador seja em conjunto, né? Mas tá aqui. Então vai ter uma na frente aqui atrás, digo, essa chapa MDF, aqui MDF. Essa da frente é acrílico transparente, né? Ainda tá com a capa aqui, mas eu vou tirar, vai ficar transparente, que nem igual do Pong aqui, né? Transparente. E aqui em cima também a minha ideia é manter transparente, de tal forma que também seja possível ver dentro da máquina. Claro que agora não vai ser tudo transparente, até porque eu não tinha chapa dessas de acrílico suficiente para fechar todo ele, mas está ficando bem legalzinho até, né? Aqui o alto-falante já está colocado também, que por dentro dá para ver o alto-falante.
Então, é mais ou menos isso, do jeito que tá agora. Agora dá para continuar o projeto. Tá aí o gabinete. Aqui eu já coloquei então o DMDF aqui e aqui. Provavelmente eu vou colocar um papel contact preto aqui, né? Para ficar mais bonito, porque a minha ideia é fazer ele preto. Também pintar de preto essas partes aqui da madeira, né? E aqui tá como ficou o plástico, né? Essa peça ficou bem feia. Tentei dar uma melhorada nela, fazer um perfil meio abstrato, mas a tinta realmente estragou ela. E o jeito aqui vai ser só se eu fizer de novo, senão vai ficar assim mesmo. Falta fazer o painelzinho aqui ainda, né? Mas aqui o controle já tá posto, né? E aqui do lado de cá a gente pode ver as placas, tá? Então aqui tem lá no fundão a placa de fonte, né? Já coloquei ela pronta lá. Aqui a placa de vídeo e aqui a placa do microcontrolador já pronta para ser instalado. Ainda falta fazer toda a fiação dos sistemas aqui, né? Para conectar ali, mas já deu uma evoluída boa aí. Então tá aqui o resultado final, né? Já com todo o gabinete montado, todo funcionando. Eu demorei um tempo para fazer esse vídeo, mas dá para ver ali dentro as placas, né? A placa principal, a placa do microcontrolador, o tubo, né? A interface, o alto-falante, tá? Do lado de cá, o painel, né? Ficou lindo, eu achei, pelo menos, né? E a lateral aqui que eu fiz os adesivos, né? Do Lunar Lander e Atari. Aqui foi feito com papel contact, né? Passei papel contact em cima também, nessa chapa de MDF. E atrás também, para ficar bonito, né? Eu queria ela preta. E aqui tá o botão liga e desliga e a tomada de alimentação, né? Então agora eu vou ligar aqui para mostrar, né? Deixa eu ligar aqui, já liguei. Vou mostrar aqui ele fazendo a tela de abertura. Né? E tá aí, vou jogar um pouquinho só para mostrar. Fiz uma telinha inicial aqui onde você seleciona o modo de jogo, o tipo de zoom, zoom manual, zoom automático, né? Então a gente consegue jogar aqui, né? Deixa eu colocar assim para ficar mais fácil de ver. Você escolhe o modo de jogo e aperta Start. Ele mostra os resultados principais aí, tu passa essa tela e inicia, né? E aqui você regula a velocidade, pode dar zoom. Vou pousar ali naquela base que está escrito o número 4. Que é só para teste, né? Botei no modo manual de zoom. Que daí eu posso controlar, aumentar o zoom ou diminuir, né? Eu acho mais legal de jogar nesse modo. Foi o primeiro modo que eu implementei. E depois eu implementei o zoom automático também. Mas o zoom automático eu não gostei muito de jogar nele. Porque daí tu perde o controle de poder enxergar onde tu quer, né? Meio destreinado. Então tá aí, né? Tá aí o projeto finalizado, funcionando. Bem legal.